Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, Evangelho de São Mateus, 45º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 13, do versículo 18 a 30. Ouçamos nossa leitura. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Veio o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo, a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ele fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Vamos então iniciar o nosso comentário. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. A interpretação da parábola é dada somente aos discípulos e não à multidão. Eles é que devem conhecer o verdadeiro sentido da parábola. A interpretação expressa como fiel. A própria igreja recebe a palavra de Jesus e aplica a situações específicas. É uma palavra para aqueles que estão dentro, não para aqueles que estão fora. Versículo 19. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Veio o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. Aqueles que têm o coração endurecido não acreditam, pois não entendem porque não são capazes de acolher Jesus e sua palavra. Esta pessoa fica então sujeita à ação do maligno, que tira dele o que ouviu de forma superficial. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aqui vemos um segundo grupo. Aqueles que escutam a palavra com alegria, aceitam a mensagem, a palavra de Jesus, mas não perseveram na palavra. O chão é pedregoso, ralo, e por isso não ficam no solo. A boa disposição dos que recebem com alegria a palavra semeada, mas recebem numa disposição não muito profunda, são superficiais. Versículo 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. São aqueles que são fracos, têm medo da perseguição. Diante da vida ameaçada, renunciam à fé da palavra semeada. Uma fé superficial. A perseguição pode ser um abuso sofrido pelos cristãos, seja físico ou verbal. Existem pessoas que não conseguem conviver com perseguição e traem o discipulado, tropeçam, não experimentando a bênção divina, mas a maldição. No início do cristianismo, houve cristãos que iniciaram sua vida na fé,
Viveram no cristianismo quando não havia perseguição. Depois, renunciar à fé diante da ameaça de morte, perda dos bens, carceramento, flagelação, castigo, se tornando então apóstatas. Houve muitos cristãos que renunciaram à fé quando perseguidos. Versículo 22. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a perseguição do mundo, a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ela fica sem dar fruto. Aqui vemos um terceiro grupo que tem disposição para com a palavra, aceitam a palavra, mas apegados não conseguem defendê-la diante das necessidades, solicitações dos prazeres da vida. Muitos cristãos não conseguem viver da gratuidade, do desapego às coisas materiais, aos benefícios que as riquezas trazem. São os cuidados, as riquezas com sua própria vida. O próprio Evangelho colocava uma decisão. Não se pode servir a Deus e a dinheiro, riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. O próprio Jesus colocava uma disposição à vida. Não vos inquieteis por vossa vida sobre o que havereis de comer, nem por vosso corpo sobre o que havereis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25. Muitos, embora recebessem a palavra, não foram capazes de viver estas exigências e deixar a riqueza como sentido absoluto de suas vidas. Versículo 23. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30 por um. Aqui cai a centralidade da parábola. Aqui vemos aqueles que importam e fazem valer o semear a palavra. São aqueles que ouvem, compreendem, que continuam acreditando mesmo diante dos perigos, tentações do maligno, das perseguições das riquezas, numa luta dura com todos que querem impedir sua perseverança e fidelidade à palavra. Aqui se compreende que Deus é o Senhor total de sua vida, sempre e em todos os lugares. Ser discípulo é uma disposição para toda a vida. Compreender é ter em acréscimo o que recebeu a semente. Embora nem todos atingirão igualmente a compreensão e maturidade da palavra. No gênero da palavra, semeada, produzirão 100, outros produzirão 60, outros 30. Cada um de acordo com o seu amadurecimento. Versículo 24. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Novamente, Jesus dirige a parábola à multidão. Jesus faz uma analogia entre o reino dos céus e a boa semente. Alguém semeou em seu campo a boa semente. Qualificativo da qualidade, a semente é boa. Versículo 25. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Uma noite, aproveita-se da escuridão para fazer o mal. Todos dormiam, se aproveita da situação de não vigilância, de uma questão humana, necessidade de dormir, do oportunismo, para agir e prejudicar aquilo que foi feito. O semear a semente. O inimigo do semeador semeou no campo que não era seu, para prejudicar o trabalho de semeador. O inimigo vai pelo campo, sem ser visto, espalhando joio. Vemos a hostilidade do inimigo para com o semeador e seu trabalho. Versículo 26. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. O semeador não imaginava o que o inimigo fizera à noite. Ele dormia, depois de um trabalho árduo. Mas ao brotar o trigo, aparece também o joio, que dá para ser notada que cresce junto à boa semente que brotou. Como o joio parece com o trigo, não foi notada logo de início. A diferença aparece quando inicia o nascer das espigas, o aparecer das espigas. Versículo 27. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? Os empregados sabem que o dono, o Senhor, semeou a boa semente. De onde expressa espanto e surpresa. Como pôde aparecer o joio? O dono possui servos, empregados,
e alguém com recursos, não é um simples camponês, e tem pessoas às suas ordens. Versículo 28. O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram: queres que arranquemos o joio? O dono proíbe aos empregados que removam o joio. Ele é tão parecido com o trigo, a boa semente, corre o risco de desenraizar o trigo e matá-lo. O trigo está frutificando e não se deve tirar o joio. Versículo 29. O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. A parábola narra o diálogo entre o senhor e os servos sobre como lidar com uma situação entre a boa semente plantada e o joio que o mal semeou. O que fazer? O senhor do campo da boa semente quer que tanto o trigo e o joio cresçam juntos, pois capinar o mato, o joio, pode prejudicar o trigo. Nada se deve fazer agora. Não é o momento de separar o trigo do joio, deve-se esperar. Versículo 30. Deixem crescer um e o outro até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. O momento certo para separar o joio e o trigo é o momento da ceifa, colheita. Ali será separado a má semente, que gerou o joio e feixes, e a boa semente, que deu o trigo bom. Os destinos dos dois são diferentes. O destino final do joio é ser queimado. O destino final do trigo é ser guardado no celeiro. Toda a parábola fala do reino dos céus, que se faz presente no mundo, coexiste aqui com o mal. O dono da casa, Jesus, tratado como Senhor, os servos, discípulos. A semente é a palavra do reino dos céus que foi semeada. O inimigo se opõe ao Senhor e quer semear o joio no meio do trigo, tentando se opor ao reino dos céus. O Senhor então afirma que os dois devem crescer juntos, bem e mal, a boa semente e o joio. É no julgamento final que irá ter a separação do joio e do trigo, onde o destino de cada um será diferente. O joio será queimado, a morte. O trigo guardado no celeiro, o reino dos céus, a eternidade. O mal terá o seu fim junto com aquele que semeou o mal. Para entender a palavra, Jesus anuncia a chegada, a proximidade do reino dos céus. Ele realizou milagres que faziam presentes sinais de que o reino dos céus se fazia presente. Ele anunciava a hora decisiva da salvação. Jesus, em sua atividade, acolhia o povo com misericórdia, recusava-se a ser juiz definitivo no momento, separador dos bons e dos maus. Jesus enfrentou a impaciência do povo, suas expectativas imediatas, precipitadas. Esta parábola de Jesus quer dizer que no tempo presente da história, bons e maus vivem lado a lado no mundo, mas no tempo futuro haverá separação definitiva. O tempo presente é de coexistência entre bons e maus, entre puros e pecadores. Na história não se separa o bem do mal. O tempo presente é tempo de semear o grão bom, sabendo que o maligno semeará o grão ruim e fará de tudo para sufocar a semente boa. No mesmo campo do mundo, trabalha o semeador da boa semente, o inimigo, o adversário, semeando o joio. Jesus não veio agora realizar o juízo final, mas Cristo será o juiz, mas não agora. Agora é tempo de misericórdia, acolhimento dos pecadores, de conversão, proposta para todos. Precipitar o tempo histórico do hoje é extirpar não só o mal, mas também a boa semente. O hoje é tempo de espera, paciência até o final, quando o destino dos maus, a má semente, e das boas sementes serão diferentes. Um irá ser queimado, o outro guardado no celeiro, isto é, na eternidade. Este é o nosso comentário para o Evangelho de São Mateus de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.